Olá, acadêmicos! Nós aqui novamente com a nossa aula de Lógica Matemática. Hoje com o nosso segundo tema, nossa segunda aula do nosso material didático. Nós temos aí proposições e conectivos. Nós vamos discutir algumas coisas da lógica matemática e tentando aqui mostrar para vocês algumas relações entre algumas sequências, algumas tabelas verdades, algumas proposições, alguns conectivos. A gente vai analisar isso de uma tal forma para que a gente possa depois, nas próximas aulas, entender melhor como que funciona essa questão da lógica matemática. Vamos lá? Pessoal, o objetivo da nossa aula: conhecer os símbolos que representam os conectivos, interpretar fases sabendo quando são proposições. Então, nós vamos fazer essas duas relações. Vamos trabalhar ou conhecer ou identificar alguns símbolos que geralmente a gente encontra em algumas literaturas, mas por algum motivo isso não é repassado lá no ensino médio e ensino fundamental, que agora vocês, como alunos da matemática e futuros professores, vão repassar isso aí com certeza para os seus alunos, beleza? Vamos lá? Pessoal, dentro do raciocínio lógico, da lógica matemática, tem um raciocínio lógico. Algumas relações, principalmente em concursos, acontecem algumas questões de raciocínio lógico, que às vezes a pessoa fica perdida. Como que eu vou determinar como que eu vou identificar um determinado valor de uma sequência? Um exemplo clássico está aí, olha. Veja a sequência e descubra o próximo número. Essa sequência é uma sequência de Fibonacci. Como que eu posso identificar isso daí? Veja só, pessoal, acompanhando comigo aí no slide. Eu tenho a minha sequência aí está 1, 2, 3, 5, 8. Qual seria o próximo algarismo aqui? Qual seria o próximo número? Se você pensar bem, existe uma relação, uma lógica para essa sequência. Vamos ver que lógica seria essa? Veja só, se você somar os dois primeiros, dá quem? Dá o 2, dá o terceiro elemento. Se você somar o segundo com o terceiro, dá o quarto elemento da sua sequência. Se você somar o terceiro e o quarto, dá o quinto. Se você somar o quarto e o quinto, dá o sexto. Logo, quem seria o nosso próximo elemento? Somando, então, 5 com 8, logo esse número que a gente está perguntando aí, seria quem? O 13. Viu que é um raciocínio lógico. Não tem, assim, uma fórmula para você resolver. Você tem que identificar, bater o olho naquela sequência, ou naquela relação matemática, ou naquele problema, e conseguir identificar qual é a relação lógica para resolver. Vamos ver outra aí? Essa aí também é muito legal, olha. Observe atentamente a tabela. Nós temos essa tabela aí, pessoal, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí logo abaixo, na segunda linha dessa tabela, aparecem uns algarismos aí que a gente parece que não vê relação, né? Veja, 2, 4, 4, 6, 5, 4, 4, 4, 4. E eu quero saber qual seria o algarismo que está aqui. Qual seria a relação lógica ou raciocínio lógico para você identificar quem seria esse algarismo? Basta você relacionar primeira linha com a segunda. Veja, isso claro, coluna a coluna. Olha, a palavra 1, quantas letras tem? 2. A palavra 2, 4, 3, 4, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 4. E a palavra 10, quem seria? 3. Então, quer dizer, o algarismo que estaria encaixando aí, ou que representaria essa sequência, seria o número 3. Beleza? Outra que nós temos aí, ó, veja a sequência e descubra qual é o próximo número. Essa aí também é uma relação lógica, né? Que essa até alguns livros do ensino médio fundamental já tem. Eu tenho aí, olha, 2, 10, 12, 16, 17, 18 e 19. Qual é a relação lógica que eu teria para identificar o próximo algarismo? Basta você identificar o seguinte: todos os elementos dessa sequência começam com a letra D. Então, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, qual seria o próximo número com a letra D? 200. Viu que é simples? Às vezes você não precisa de você ter uma fórmula matemática para resolver. Basta você estar com o raciocínio lógico bem afiadinho. Vamos ver o que mais nós temos aí? Bom, vamos começar a analisar agora essas questões de proposições. Define-se como proposição um conjunto de símbolos ou palavras que mostram um pensamento, que tenham uma ideia ou sentido completo. Então, quer dizer, essas proposições você tem que pensar da seguinte forma.
ela tem símbolos ou palavras, e que você pode ter ali um conceito de verdadeiro ou falso. Ou seja, você pode identificar um argumento. Alguém fala alguma coisa para você e você fala, poxa, posso considerar isso verdadeiro ou posso considerar isso falso? Claro que isso aí também existe uma relação e um detalhe que nós vamos estar abordando aqui nessa aulinha nossa. Vamos lá? Veja, proposições. Indicado pela letra P, né? Palmas é a capital do Tocantins? Bom, eu posso negar isso, não é? Eu posso negar. Como que eu posso negar? Sabemos que no Paraná existe uma cidade Palmas, não é isso? Ou em outro local tem uma cidade de Palmas, então eu posso negar. E mesmo que isso não acontecesse, eu posso discordar, correto? Olha, a letra Q, π é maior que 6. Bom, se você levar em consideração sempre o π 3,14, ele é menor que 6, então isso é falso. Agora, se você considerar esse π 180 graus e o 6 graus, logo essa consideração, essa proposição se torna verdadeira. Outra proposição, olha, Pandora é um satélite de Saturno. Bom, eu confesso para vocês que eu não sei se é, mas eu vou negar. Pode ser falso, né? Quer dizer, se eu tenho um argumento que possa ser verdadeiro ou falso, eu tenho uma proposição, beleza? Aí é só para a gente identificar, pessoal, geralmente as proposições simples, elas vêm com letra minúscula e a composta com letra maiúscula. A gente vai ver isso aí com mais detalhe aí. Veja, algumas proposições. A Lua é um satélite da Terra. Uma proposição simples. O filho de João é médico. 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Quer dizer, essas são proposições, principalmente essa daqui, ó. Veja, 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Essa é uma proposição que você tem que considerar ela como sempre verdadeira. Porque 3 vezes 5 é 15 e 5 vezes 3 também é 15. Agora, quando você vem aqui, olha, onde você mora? Eu não posso argumentar. Se eu não posso argumentar, logo não é uma proposição. Beleza? Outras proposições, olha, o jardim da praça é belo. Bom, veja que eu tenho aí uma exclamação. Então, quer dizer, geralmente, quando você tem um sinal, um sinal de interrogação ou de exclamação, essa frase ela não pode gerar uma proposição. Por quê? Porque você logo não pode argumentar sobre isso daí. Ele está afirmando, beleza? Olha, escreva um verso. Essa também não é. Por quê? Porque ela é do imperativo, ela está impondo. Escreva um verso. Então também deixa de ser uma proposição. Pedro estuda e trabalha, isso é uma proposição. Claro que você pode negar. Ele pode estudar e não trabalhar, ok? Ou vice-versa, né? Bom, aí tem mais duas, né? Duas retas de um plano são paralelas ou incidentes. Então, elas podem ser paralelas ou incidentes. Ou pode ser um ou a outra. Pessoal, classificação das proposições. Proposições simples. É uma proposição que não tem outra como parte integrante. Exemplo, Jonas é claro. Então, veja, só tem uma condição, é claro. Marcos não viajou. Proposição composta é aquela formada pela ligação de duas ou mais proposições. Exemplo, Paulo é alto ou Júlio é magro. Então, eu tenho duas proposições de Paulo ser alto e Júlio ser magro. Então, a diferença está aí das proposições simples e composta. Olha, ligação por conectivo ou disjunção. Valores lógicos das proposições. As proposições podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Então, você pode classificar ela verdadeira ou falsa. A gente vai analisar isso aí com mais detalhe aí. Veja, exemplo, determinar um valor lógico, VOF, para cada uma das proposições a seguir. O número 23 é primo? Sim, ele é primo, verdadeiro. Goiás é a capital de Goiânia? Não, essa proposição é falsa. 2 mais 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado?
Isso aí é uma proposição falsa. Menos 2 é menor do que menos 7? Também é uma proposição falsa. O número 125 é um cubo perfeito? Sim, porque 5 é elevado ao cubo, verdadeiro. O produto de dois números ímpares é sempre um número ímpar? Verdadeiro. Se você multiplicar 1 vezes 3, 3, 5 vezes 3, 15, então o produto entre números ímpares sempre vai ser um número ímpar. E tangente de π sobre 4 é menor do que tangente de π sobre 6? Essa proposição é falsa, porque tangente de π sobre 4 é tangente de 45, 1. Tangente de π sobre 6 é tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Logo, essa proposição é falsa. Princípios da lógica, né? A gente vai analisar alguns princípios da lógica. Princípios da não contradição. Exemplo, cachorro voa. Bom, se alguém escrever no livro que o cachorro voa, eu posso até discordar, mas que esse cachorro pode ou não voar, o autor ou aquela literatura está impondo que ele voa. Eu não vou me pegar na questão do cachorro voar para resolver o meu problema, ok? A não ser que tenha alguma relação por fora, né? Veja, princípio do terceiro excluído. Tempo quente ou frio? Nunca meio termo. Por que nunca meio termo? Alguém já chegou no dentista ou falar assim, ó, estou com o dente meio doendo? Ou ele está doendo ou não. Ninguém chega numa oficina para consertar o carro e fala, meu carro está meio defeituoso. Ou está ou não está. Tá? Então esse é o princípio do terceiro excluído. Alguns conectivos que a gente vai trabalhar são alguns símbolos que vocês já deparam durante o ensino de vocês, que aqui a gente vai trabalhar com um pouco mais de ênfase. Ó, da negação, não, é esse tiozinho, né? Conjunção, e, é esse V de cabeça para baixo. Disjunção, ou, o V de cabeça para cima. Disjunção exclusiva, ou, olha, é o sinal de V com o tracinho embaixo. Condicional, se e não, é uma setinha, ou uma seta indicando para qual condição que é. Bicondicional, se e somente se. Isso aqui é muito utilizado na matemática. Às vezes, esse símbolo, principalmente, ele é muito utilizado para evitar até a questão de se escrever muito durante a resolução de um determinado problema ou provar algum teorema que a gente vem envolver, principalmente na álgebra. Veja, um exemplo aí. Escreva a representação utilizando os conectivos lógicos para cada uma das sentenças apresentadas. Primeiro, P, Lucas é cantor. Q, Maia é professora. R, Bruno é brincalhão. S, Fred é fiscal. Vamos analisar isso aí. Lucas é cantor e fala grego. Bom, nós já começamos a ter um problema. Lá eu só tinha proporção o quê? Que Lucas era cantor. Esse fala grego eu não tenho. Mas eu posso chegar lá e colocar essa condição. Então, inserir mais um aí. Veja, T, fala grego. Quando eu começo a fazer isso aí eu vou utilizar aqueles conectivos. Veja só. P, que é a questão de Lucas ser cantor. E, porque tem aqui, ó, E. Quem que é o T? Fala grego. Então, eu estou usando símbolos matemáticos para indicar uma relação lógica aí. Segundo, se Maia é professora, então Bruno é brincalhão. Veja, se, né? Quer dizer o quê? Que é uma condição. Então, veja, se Maia é professora, que uma condição, não é isso? Condicional. Quem que é? Bruno é brincalhão. Quem que é o Bruno aqui? Olha, a condição R. Não é isso? Proposição R. C. Fred é fiscal ou Lucas é cantor? Bom, Fred é fiscal. S. Lucas é cantor. P. Qual que é a relação que eu tenho? A relação do ou, ó, da união, né? Se S, olha aqui, ó, Fred é fiscal ou, olha aqui, ó, símbolo do ou. Só um minutinho aqui, pessoal do mouse aqui. Ou quem? Lucas é cantor, olha aqui, ó, o conectivo P. Beleza? Bom, nós temos aí também a questão das tabelas verdade. Algumas pessoas têm dificuldade em entender uma tabela verdade. Vamos ver aqui rapidão como que seria, né, a montagem de uma tabela verdade aí. Temos aí, olha, Lucas é cantor, Maia é professora. Veja só,
Quando você tem duas condições, né, vamos dizer assim, o número de linhas da sua tabela vai ser de acordo com 2 elevado à quantidade de proposições que você tem. Aí são quantos? 2. Lucas é cantor e Maia é professora. Logo, a minha tabela seria dessa forma aqui, olha. Primeiro, conectivo, P, Lucas é cantor. Segundo, Q, Maia é professora. Agora, quantas linhas eu vou ter? De quantas formas eu posso analisar isso daí? Então, eu tenho 4 linhas. Por que eu tenho 4 linhas na minha tabela? Porque é 2 elevado ao número de proposições, que é 2. Veja, quais seriam as condições que eu posso ter? Primeira condição, que as duas é verdadeira. Não é isso? Segunda condição, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Terceira condição, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Quarta condição, que as duas sejam falsas. Então, o que acontece? Quando você vai analisar a tabela verdade, você tem que verificar todas as possibilidades. Depois a gente vai detalhar isso nas próximas aulas, isso aí com um pouco mais de critério. Mas, a princípio, estaremos trabalhando aí com a tabela verdade nessas condições. Então, lembrando, quantas linhas tem a minha tabela verdade? É de acordo com o número de proposições. Se eu tenho 2, 2 elevado ao quadrado é 4. Se fosse 3, 2 elevado ao cubo seria 8 linhas. Beleza? Pessoal, fica aí um abraço e até a nossa próxima aula.